下午好, boa tarde, eu sou a professora Bal. Gente, mais um bate-papo. Que ideia é essa? De estudar chinês com meus alunos. Então, hoje eu convidei a muito engraçada Isabela, ok? E para convidar ela para contar historinhas sobre por que ela estuda chinês, como é que a China tem a ver com ela e muitas outras coisas, tá? Então, como a última 3 vezes, né, a gente já tiver 3 entrevistas, aí você pode acessar aqui no Instagram, também pode ir no meu canal da professora Bao, lá no YouTube, você pode achar outras entrevistas, tá? Então, outro projeto eu estou fazendo durante a pandemia é minha aula de bolso. É sobre assuntos da China, histórico, sobre cultura, sobre muitas coisas, ok? Então, agora eu vi pessoa tá chegando, ok? Então, vamos falar com Isabela agora, ok? Então, momentinho. Isabela. 好，OK，事发结果，答，好的，OK。E como vocês estão essa semana? Recentemente? Tá legal? E por que a Isabela entrou e saiu? Ok, 好，vamos lá de novo, mais uma vez. Tá dando erro, Isabela? Não, tenta mais vezes, vai conseguir entrar. Ih, você tá impossível conectar agora? Sério? Deixa eu ver de novo. Agora sim! Ok. Ih, deixa eu falar Isabela, aqui. Não é mais aqui, não. Ok, a gente está esperando. 下午好. Pode desligar um pouquinho a luz, tá? Aí, muito bem. Ok, Isabela, como que você está hoje? Lá no Tô Espírito? bem, Tá tô bem, bem? até que tô bem, ó. Saudade do Rio? Saudade, ó. Ah, Carioca. olha. Ok, já tá entendendo, você é carioca, tá? Eu entendi. Então, é esse jeito de carioca eu entendo muito bem, ok? Ok, a gente também está com muita saudade de você, tá? Tudo bem. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre que ideia é essa de estudar chinês. Aí, Isabela, que ideia é essa de estudar chinês? Por que você estuda chinês? Por quê? Ah, Aham, então, é uma longa história. Então, na aham, verdade, a ideia de estudar chinês veio. A minha irmã começou a namorar o filho de uhum, chinês. Eu, uhum, nossa, chinês, que interessante, né? Uma língua diferente. Eu já estava querendo estudar uma outra língua, né? Depois do uhum, inglês e espanhol. aham. Aí o mandarim veio na mente, né? Só que Uhum. aí eu queria também estudar russo. E aí eu Oh, falei, agora, russo! Você fala é, russo? Você queria estudar russo? queria Ok. querer E estudar depois? russo. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida, russo, mandarim, russo, mandarim. Aí eu acabei optando pelo mandarim, né? Uhum. E por que você Entendeu? acabou de estudar mandarim? Porque você estava em dúvida? Por que você abre mão de russo? Então, porque o horário da aula do mandarim era melhor para mim. Olha, gente, acho que a gente acabou a entrevista, tá? Então, É, não precisa mais perguntar nada. O mas eu Brasil, não vocês ouviram o que ela arrependo. falou? Ela falou que ela estudou chinês só porque a Rússia, o horário, ela muito ruim. Ela não tinha opção. E mandarim, por acaso, graças a Deus, entendeu? Aí, mandarim É, tem melhor horário, ela escolheu. foi isso, Olha, foi isso. Isabela, Sendo bem isso é meio sincero. duro, tá? Meio duro para a professora. Eu amo meu trabalho, entendeu? Tá bom, tudo bem. Então, a gente ganha aí, ok? Tem melhor horário. Viva! O Brasil, sabe, tá? O professor Paulo tem o melhor horário de estudar chinês, ok? Então, sempre o que você está disponível e sempre naquele horário que é ótimo. Não como curso, não, É, tá? Curso é bom, viu? difícil. Sempre tem aula de madrugada, não é? Isso aí. Sim, Então, vamos qualquer voltar. hora. Ok. Esse eu preciso respirar. Aí, você falou que
a sua irmã que namorou o chinês. E pelo Isso, que eu sei, e depois eles casaram, não é? Então, a tá? sua família, uma família brasileira, que carioca, É, tem um é, membro, tem um membro chinês. Aí, isso. recentemente, nasceu a sobrinha, a Sofia. Nasceu, Sofia, amorzinho. Parabéns! Oh, Beijo, ela Sofia, não tá vendo? isso, exatamente. Agora a gente tem um parte da China aqui ficar no Tempo. Rio, tá? Aí como é isso? Tá? Que tem um membro, tem uma pessoa da China que na sua família afetou a vida de vocês. Pode falar um pouquinho? Nossa, eu sei pelo que a minha irmã falava no início de namoro, né? Que para ela foi muito Uhum, estranho, principalmente quando ela ia em aniversários, datas comemorativas, que ela ficava muito chocada uhum, com a quantidade de comida e com aham. comidas estranhas para ela. E Comida aí, estranha? Como assim? ah, aquele porco com a maçãzinha na boca, né? Aquele macarrão meio que boiando. Olha, ok. Você está falando a gente comer coisa diferente? Você está falando? O porco Diferente, inteiro e com claro, uma maçã na boca. claro. Ok, É. Aí ok. isso, né, assustou ela a Uhum, princípio, mas enfim, sempre fazia um uhum. pratinho especial para ela comer, né, na brasileira. Aham, aham. E aí, conforme, né, o namoro foi deslanchando, e a gente começou a participar desses eventos da família chinesa. E aí eu Uhum, vi que realmente tinha esses pratos assim, mas dava para comer, né, uma carninha de porco, um macarrão e tal. aham, Dá para comer algumas aham. coisas. Foi assim. Uhum. Ok, Foi então, outro primeiro convite. que esse que afeta muito as suas vidas, diretamente, a primeira impressão é a comida. Na minha Custo é, entrevista, primeira até, costura. aham, e as aulas que eu falo muito sobre a comida, porque essa é uma coisa que é fundamental, tá? Fundamental para as pessoas estudar uma cultura. A primeira coisa que a gente encontra é a comida. Aí você falou que essas coisas são bem diferentes, mesmo aqui no Brasil, tá? Então tem uma coisa, vamos falar parte de carne, que eu acho que aqui no Brasil, pessoa muito acostumada compra parte cotado no supermercado. Por exemplo, você comprar um peito de frango, você comprar o coxa, você comprar a picanha, você só vê aquele parte do carne, do animal, você não vê o resto. Mas na É, China, não. Você consegue ver vem ter. inteiro. Dá choque, dá choque. É, Esse eu concordo, então, eu concordo. peixe Aham. também, cabecinha. Mas depois, Ah, amor depois se superou acostumou. tudo. A sua É, família agora sim. tem uma sobrinha chinesa. Que fofa, tá? Que fofa. É, um Parabéns para a amorzinho. família, tá? É. Ok. Então você começou porque a Rússia, o horário era muito ruim. Aí você É, decidiu estudar chinês. Ups, ok. Aí você estudou chinês um tempão. Agora já foi à China? já foi. Aham. Fomos em 2015, então. Aí fui eu, meu namorado na época, que é meu marido, Uhum. minha irmã, o marido dela, o Uhum. sogro e a filha dele, né? Aham. Fomos todos. E aí Uhum. ficamos 3 semanas, mais ou menos, rodando alguns lugares. Muito tempo isso. E como que é a China ela? Como você é igual você imaginou a China? Eu não imaginava nada, eu fui assim, fui no susto, Aham. entendeu? Não Ah, esperei nada para não ficar decepcionado. Mas ah, me ok. surpreendeu, assim, Aham. positivamente, claro. Uhum. Tudo muito grande, tudo muito movimentado. Eu achava que não era assim, achei que as coisas fossem menores, mas uma cidade interior tem sei lá quantos milhões de pessoas aí. Como assim? E obviamente a comida também, né? Me assustou muito. Aham, aham. É pelo De jeito que novo. eu entendo que você. Eu tenho uma impressão que você é difícil de comer, não é? Aí como você sobreviveu na China? Ai, mãe, me perdoa, amo você. McDonald's, Burger King. Olha, para as pessoas não sabem, É, tá? e assim, Brasil, aí quando a tem China tem o algum. McDonald's, tá? Tem o McDonald's. Aí salvou Tem, vocês, alguns não lugares é? tem. É isso mesmo, é Então, mas isso aí mesmo. alguns passeios que a gente foi por agência, né? E aí alguns lugares já tinham a refeição incluída, Aham. né? E aí, assim, Uhum. dava pra comer um arroz, um negocinho, mas no Uhum. geral, nossa, era só biscoitinho que levava na mochila. Saía passando Ok. fome, aí antes de chegar no hotel, passava no Burger King,
Ia. Ah, e é claro, minha irmã tá falando aqui da pimenta, né? Fala de pimenta, Porque fala aí de pimenta. eu tinha que pedir sem Uhum. pimenta. Porque eu fui no Aham. Burger King e pedi sem pimenta, né? Em mandarim. Aí a mulher, ah, tá, ficou surpresa que eu tinha falado, né? Quando chegou, É, fui dar pegou aquela mordida, surpresa, pode menina. tomar. É, Nossa, é uma quase cara me que nem espremeu. você. Não come nada, basicamente, e sabe dizer, eu não quero picante. Essa é sensacional. Até eu É, ficar é, chocada, não foi? Aham, é é, isso é, mesmo. Ok. Aí, vocês basicamente vivem de biscoito e McDonald's, ok? E é, muita é. fé. Mas uma coisa, comida era ruim, tá tudo bem. E como que a viagem foi? A Ai, viagem. foi ótima, foi ótima. Ai, Uhum. a gente conheceu vários lugares, obviamente, muito diferentes da nossa realidade. Aham. Os guias eram sabiam muito, obviamente, a história também da China e eram muito solícitos. A gente só teve alguns Uhum. problemas, assim, porque eventualmente eles deixavam a gente sozinhos, assim, na cidade. Eu não Oh, lembro qual cidade sozinha? foi. Eu acho que foi em Aham. Xi'an, se eu não me engano. E aí ela deixou a gente assim andar por umas ruas, enfim. E a Uhum. gente queria voltar pro hotel. E aí a gente Uhum. queria pegar o metrô. Aí eu, não, eu falo mandarim. Pode deixar. Porque o sogro da minha irmã, ele é de Cantão, Uhum. então ele fala cantonês, ele não sabe falar mandarim. Aí eu, Exatamente. não, eu vou. Eu sei, eu estudo para isso. Aí eu Isso mesmo. parava, você não tinha Manda ver. noção como as pessoas. Não sabia como as pessoas iam reagir, né? Eu chegava na cara dura, carioca, eu chegava lá, oi, tudo bem, boa tarde. Onde fica o metrô, né? Dite. Aí as pessoas com guarda-chuva assim passavam, olhavam para o outro e iam embora. Será que eu tô falando errado? Aí eu fui, tentei mais umas 3 vezes. Aí na última, aí a mulher me apontou assim, né? Aí eu, obrigada, xexê. E aí tá. Uhum. Aí quando eu fui virar pra ver o que ela tinha apontado, ela me indicou a polícia. A polícia. A Aí eu, meu pessoa, Jesus, você está ela tá. escutando a gente, a pessoa foi buscar a polícia. Aham. É, ela tava achando que eu ia o quê? Roubá-la, né? Aí eu, tá. Aí eu Carioca, tá cheguei no carioca, policial. não sabe, né? Aí eu cheguei no policial triste, né? E preocupado. Eu devo estar falando o metrô errado, eu devo estar falando uma coisa muito ruim. E a mulher tá achando que eu sou uma ladra. Aí eu não Uhum. tive coragem de falar com o policial que era metrô. Aí eu tentando fazer mímica. Tá, Subway. Aí ele, Subway? Enfim, aí ele, no final das contas, entendeu. Mas aí depois, quando eu falei com você, não, você falou certo. Eu falei assim, droga, eles que ficaram com medo de mim. Olha, eu acho que quando estava essa história de Subway, tá? Titia não funcionou. Tá, primeiro você é carioca, é jeito de você perguntar, entendeu? Faz Eu diferença. chegava E já por assim, que não já. comer pimenta? Você sabe por quê? Porque você não comer aquele maçã no coco, entendeu? Aí que ele pode te ajudar para a pessoa entender. E depois, não comer pimenta. E não tem ninguém ou guia que segurando a mãozinha lá na cidade de Xi'an. Aí queria pegar metrô sozinha. E vai dar É, certo? não, aí no final das contas deu certo. Pegamos o metrô e fomos embora, mas foi difícil, né? Até Ótimo, entender onde ótimo. era o metrô. É, Aham. mas deu Então, se certo. eu entendo, mesmo que comida não fosse gostoso, que você não estava sofrendo basicamente viver de McDonald's por 3 semanas, mas a viagem foi maravilhosa. Agora Foi você ótimo. voltaria. Voltaria da China, quer conhecer mais? Voltaria. Olha, olha. Voltaria. Voltaria em Hong Kong, obviamente. Voltaria Uhum, em Shanghai. Gostei muito de Shanghai. uhum. Ah, você Gostei, gostou muito de Xangai. Entendi, gostei. Eu entendi. gostei. Ok, qual cidade é sua favorita na viagem? Então, Hong Kong e Shanghai. Eu Uhum. acho que mais Então, Hong mais Kong, talvez. moderno. Mais É, moderno, você gosta de cidade é. moderna, entendi. Tá, então você vê um grande parte que a viagem que você já foi na Xi'an, que é muito histórico, e depois você vê o Shanghai e Hong Kong muito moderno. Então, um Uhum. país você pode ver de parte milhões de anos atrás até uma coisa muito moderna. Hoje em dia, eu que a China tem isso. Alguma viagem você vê tudo, né? É incrível. É. Ok. Aí que mais uma coisa. Agora eu quero perguntar. Um dos alunos aqui, todo mundo está assistindo aqui, tá? Você já é uma celebridade entre meus alunos. Mas por que é isso, Isabela? Eu não Por que todo mundo sei, pensa você? meus olhos, não tem o meu sorriso, tô Oi. brincando. É o meu É, carinho, meu jeito.
jeito natural de falar, entendeu? É porque É isso cada mesmo. aula que fazia, saía uma palhaçada naturalmente. E aí você começou a Palhaçada, que gravar, isso? você começou a gravar, e aí eu fiquei famosa. Olha, a minha aula, tá? Não é uma palhaçada. Primeiro, fala para o Brasil, não ouvi ela, tá? Aí que a gente decidiu, nem se nem lembra foi quando, tá? Que quando a gente tem aula, que um dia que eu decidi gravar alguma cena, baseado de lição mesmo. Eu achava na ideia no começo era para ajudar outros alunos. Só que, quando Isabela apareceu no vídeo, tá? É difícil a gente acreditar que ela está ajudando alguém, entendeu? E esse vídeo foi muito legal. E maioria eu não publiquei na rede social, não. Maioria antes de ficar no nosso grupo fechado, tá? Então, eu acho no futuro eu começar a colocar mais ainda. Então, esses vídeos são maravilhosos. Então, tem um que eu lembro, que chamado De Repente, Um Repente. Ah, Aquele vídeo que eu acho que ela, primeira vez, Isabela, aparecer no internet, eu acho, tá? Agora que eu colocar um parte para o Brasil ver, tá? Para o Brasil ver, você tem uma ideia mesmo. Olha isso. Esse é outro aluno, tá? Um remix. 您贵姓？您贵姓？免贵姓李，免贵姓李，免贵我姓李。你呢？你呢？你呢？请问您贵姓？我也姓李，我也姓李，我们都姓李。Ok? Aí, Isabela, olha, esse vídeo foi incrível, tá? Que ele tem esse vídeo, quando saiu na aula de bolso, foi um remix, porque um outro aluno, que Pedrinho também muito engraçado, mas tem um solo de Isabela, só ela sozinha, tá? Aí eu quero falar, vamos fazer um workshop para a pessoa saber como que esse vídeo aconteceu, tá? Primeiro, foi gravado à noite, não foi? foi. Eu tinha saído do E trabalho. por que você estava mudando óculos de sol à noite? Eu acho que era seu. Sim, e daí? Mas por que você estava Era usando? seu. Tem Ah, eu alguma não razão sei, especial? eu achei que ia ficar legal aí o ritmo, né? Aí me lembrou Aham. assim, DJ. Eu falei, botar um óculos escuros, eu vou fingir que tô aqui, ó, dando uma de DJ. É um rap, não, é um rap. Isso mesmo. Então, você colocar óculos escuro. Aí, se a pessoa prestar atenção, esse repente não é tão fácil, tá? Primeiro, ele é uma trava-língua. E depois, também, e depois tem um ritmo rápido. E você sabe como que você decorou tudo isso no vídeo? Ah, repetindo, porque a língua enrolava e não ia. E aí, Aham. depois de muitas tentativas, acho que foi, né? Então, a gente gravou várias tentativas, várias Várias, vezes. E você várias. decorou mesmo. Agora uma pergunta. Você decorou, mas você sabe o que você estava falando? Ou só decorou que nem papagaio? Não, no início eu não sabia o que eu tava falando, né? Aham. Eu não tava Não, entendendo. Isabela. Não, você Mas aí sabia, não, por mas aí favor. depois, pausadamente, porque a primeira vez que eu ouvi, não dava pra entender tudo, né? Aí, quando você escuta pausadamente, vai traduzindo devagarinho, aí você entende tudo. Maravilha, E aí maravilha. Então, quando eu já entendi, eu já peguei o ritmo, já fui, aí que eu criei o DJ, entendeu? Aí já foi. isso mesmo. Esse foi tudo ela, tá? Ela não, e eu não ensinei ela. Esse que a gente não me dá em nada. Eu só começar a filmar e ela tá com o olho só, ela começar a fazer que nem um DJ. Essa foi a invenção da Isabela. Essa foi sensacional, foi. Ok. Então, a Tem gente outro entende o vídeo também que é workshop. muito bom. A gente tentar várias vezes. Mas a nossa take é uma vez. Porque esses vídeos não tem edição, não. A com Isabela é uma vez. Deu, não deu, não deu. É sensacional, tá? Então, eu vou colocar mais gente também, que é muito bom. Tem o do sabonete, que eu carrego na bolsa. Olha, esse foi sensacional, tá? Sabonete, esse foi Muito engraçado. recente, Copo não é? de natação, muito bom. Verdade. Ok. Então, esse aqui é uma sobre que, por causa desse vídeo, que todo mundo conheceu você. Mas tem uma coisa que, Isabela, você passou HSK nível 3, né? Uhum.
E esse assim, não foi agora, tá? Isabela passou a GASCA tem alguns anos já, tá? Tem alguns anos. tem, Aí, esse tem, exame, para quem estuda chinês, ou quem planejar que estuda chinês, que a GASCA é um exame oficial para você ter um certificado do governo do China, tá? Então, é o único exame no mundo, tá? Que vale. Aí, de nível 3, no total são 6 níveis, tá? Quando você fala, na verdade, o nível 6 eu acho que muitos chineses não vão passar. Aí eu quero saber que Isabela, 3 considerar um nível difícil. E como você passou a sua experiência? olha, quando você falou, Isabela, e aí, que tal a gente fazer o nível 3? Eu falei assim, acho que eu não estou preparada. Aí você, não, Aham, a gente vai estudar, você vai se uhum, preparar. E aí eu aham, entrei de cabeça na ideia de fazer a prova e já pensei que eu tinha que passar. Ainda mais que a prova é muito cara, então não tinha chance de fazer de novo. Era aquela chance, aham, ou só depois de um tempo. uhum, Aí você começou a passar os exercícios, as provas, as uhum, palavras que mais caíam. E aí eu montei um joguinho aham, de jogo da memória. Jogo da memória. Um, um lado era uma parte eu fiz com ideogramas e a outra uhum, parte pintura. E eu passei o tá. dia inteiro montando esse jogo com papel, né? E aí quando eu terminei, eu joguei tudo na sala da minha casa e virei tudo, né, ao avesso, e ficava, né, como o Uhum, jogo da memória, vendo se o ideograma combinava com o PIN. Se combinasse, ótimo. E aí eu sei que no final, de tanto repetir até a prova, eu uhum. consegui fechar todo o jogo da memória, né? Quando eu começava, já acertava tudo. Olha, E foi sensacional. assim, Super. E eu foi acho que a assim. sala da sua casa deve ser muito grande, tá? A primeira coisa, você colocar na Não, sala. mas eu não fazia um Porque, negócio gente, grandão, fazia na mão. o nível 3 precisa saber tá? 800 palavras. Então, imagina o quantos cartões que ela É, inventou. Foi foi você que fez. vários. Então, esse jogo de memória foi sua invenção total. Caramba, É. que criativa, É. tá? Não, e foi bom Aí, também porque eu treinava a escrita, né, do ideograma, né, porque tinha a questão para uhum, você escrever o ideograma, né? Então eu já ia aham, treinando, era uma forma de treinar, né? E aí acabou uhum, dando certo. isso mesmo, tá? Então, quando ela passou, estava tão feliz. E, Isabela, quando você vai fazer nível 4? Então, né, quando você falar, né, tudo sob pressão, vamos fazer, aí eu vou fazer, mas Aham. já tem que montar Ok, o jogo da então eu acho que memória, manda ver. Tá, tem então a que, gente vai tem que, fazer 4. tem que preparar o psicológico. Tá. Nível 4 precisa 1.500 palavras. Tá. Na verdade, a gente precisa estudar um pouquinho mais, porque normalmente eu não gosto de, como é que fala? Acaba para acaba. E passar a prova só porque queria passar. Não, eu quero a pessoa aprendeu e depois sabe. E aí você começar a preparar, fica mais fácil. Tá? Aí, É, esse é sobre HSK, tá? HSK. Aí que tem aula com a Isabela, a gente já tem aula há alguns anos, tá? Agora uhum. pergunta, se não é difícil. É difícil, vamos ser sinceros aqui, né? É difícil, é Aham, difícil. aham. E Eu comparar com acho o que curso. o mais. O quê? Comparar com o É. curso. Eu não sei, eu acabei não fazendo russo. Aham. Ok. Assim, no início é um choque, né? Porque você vê um Uhum. monte de coisinha desenhado e tal, meu Deus, como é que eu vou aprender isso? E aí no Aham. início, até você entrar no ritmo, demora, mas depois, né? Depois, com o passar dos Uhum. anos, e de fazer muito exercício, escutar, e aí você começa a entender a lógica. E aí você já começa Uhum. a ler os ideogramas e você, nossa, é aquele ideograma e tal, que estava no texto, nossa, esse Aham. ideograma. Aí você começa a ter pequenos orgulhos, assim, né? Ai, que legal, uma Uhum. vitória. Aham. Ok. Eu li um Aí, livro, uma frase, nossa, é uma vitória. É isso. aí chinês é difícil. Agora a gente. Oh, alguém tá falando que o russo é mais difícil, na minha Olha, opinião. Olha, manda ver, tá? Eu não acredito, não. Tem língua mais difícil do que chinês? olha, sei. Talvez árabe. É, a gente tem que descobrir, tá? Porque próxima vez, quando eu tiver o tempinho melhor, tá? Mas agora já era, né, Isabela? Que o tempo é ruim em Rússia, aí você escolher que estudar chinês, tá? Essa é uma É, razão sensacional.
Ok? E árabe é outro assunto, tá? Então, como um dia, quando a gente pode abrir mais assunto para a gente falar sobre árabe? Porque eu também É, quero aprender. E eu fico fascinada. Tá? Como que uma língua, primeiro, como que se escrever, né? Igual o chinês pensando como escrever ideograma, não é? Que para você escrever ideograma, fala um pouquinho. Isabela, você gosta muito de caligrafia, eu lembro. Na aula de caligrafia, você gosta muito. Mas estuda chinês, você precisa copiar aquele ideograma. Esse é um exercício para você é fácil, um prazer ou muito chato? no início era muito chato. Nossa Senhora, era um Oh, martírio. Era um aham, martírio. aham, Mas depois eu acabei me acostumando e uhum, hoje em dia, né, para mim eu acho legal, legal mesmo. uhum, Eu escrevo, eu uhum, tento fazer um jeito para ficar mais bonitinho o ideograma, né? Porque tem gente que escreve assim, quase com um rabisco, letra de médico. Aí você não entende nada. Eu tento desenhar assim, que nem. Desenhar não, escrever, né? aham, Escrever que nem entendi. criança, bonitinho e tal, já no tamanho assim, já padronizado. É isso, Uhum, é uma arte. Aí eu erro, ai, não, tá errado isso aqui. Tem que pagar o uhum, tracinho, aí refaço. E é isso. aham. Ok. Outra coisa, que depois que você casou, você se mudou, tá? Então, É, agora que desde que você mudou, a gente começar a ter aula online. Você, um dos uhum. alguns alunos que, tipo, de começo, começar comigo e depois virou aula online por causa que a pessoa se mudou e até tem gente mudar para outro país, a gente continua, tem aula. Aí que pergunta. E antes de pandemia, claro que agora todo mundo tem que ter aula online, mas você já tem aula bem antes disso. Como é que é É. aula online, essa experiência para você? Então, eu tinha medo de ter aula online porque eu achava que Uhum. eu não ia conseguir progredir no estudo. Aí eu Aham. ficava pensando, como é que ela vai corrigir meus exercícios se eu estou online? Como é que ela vai dizer se o ideograma está certo ou se não está? Não vai perder a Uhum. graça da nossa aula, porque a graça da nossa aula é ao Uhum. vivo, parece desculpar se você ficar rindo, Sim. e nesse ritmo, aí eu vou aprendendo, né? Uhum. Aí eu fiquei meio preocupada. Mas depois que a gente fez as primeiras aulas, eu percebi que era praticamente a mesma coisa que ao vivo. É claro que não Uhum. tem calor humano, mas é a mesma Aham. coisa. Você corrige meus deveres, eu mando foto para você, você diz, ó, o traço tá errado. E aí você me manda, Uhum. escreve, é o correto. E a Aham. palhaçada continua ao vivo. Aula palhaçada continua, tá bom, tudo bem. Da minha Sobre parte, né? Da palhaçada, a minha gente vai parte. falar daqui a pouco, essa palhaçada, tá? Que você falou. Aí que aula online para você estava preocupada como que ele pode funcionar, tá? Com uma aula presencial. Mas finalmente você viu que realmente a diferença é muito pouco. Claro que a gente É, sente saudade, que não tem esse toca em frente um e o outro, tá? E eu, pessoalmente, eu gosto muito de aula presencial, tá? Muito. Eu prefiro. Mas aula online realmente é uma grande ferramenta que ajuda a gente a continuar a estudar. E aí, você já tem aula online faz tempo. E cada vez que quando você vem no Rio, aí a gente tem uma aula presencial. é, Aí que eu vou falar para todo mundo, hoje o que? A Isabela vai sair, tá? Ok? Eu evento, falo para as evento, pessoas, vai ter vídeo. Isso aí, tá? Então, é, continua. Essa é uma experiência muito boa. Então, e esses anos que eu tenho uma relação muito íntima, tipo, criar uma relação muito íntima com todo mundo. Então, você é um dos desses, porque desde eu começar a ensinar, tá? E você já virou meu aluno. Então, é uma coisa que é muito tocada para mim. É que você vê que você me aceita, que me apresentar para a sua família, tá? O mais incrível, Isabela me dá presente no festival chinês. Esse é o sensacional, tá? Festival chinês tem presente, tá? Tem presente. Ni hao, Cristina, tá? Aí tem presente, quer dizer, sensacional isso. Coisa tradicional, é muito tocada. E ela falou que porque a família tem um chinês também, tá? Ela entende essas coisas. É muito bonitinha isso, tá? E para é, eu me sinto muito casa. E eu não me sinto uma estrangeira hoje em dia, tá? Eu acho que eu sou tipo carioca, ok? é, Talvez espírito, tá? Não, é isso mesmo, não foi nascido, tá? Ok, então, vamos sobre isso. Outra coisa que agora tá em casa, Isabela, que todo mundo fica em casa, infelizmente. E como que é o seu dia a dia, a sua vida? tá. Uhum, Não muda muita coisa, né? Porque eu não tô trabalhando uhum, agora. Mas aham,
tenho. Eu fico mais observando a casa, né? Ainda mais porque Uhum. saí do Rio, vim pra cá, pra Vitória, né? Então, Sim. tenho que ficar mais em casa, então eu observo mais as coisas da casa. Uhum. O dia que eu saio, é só o dia que eu saio para ir no mercado, e aí eu Uhum. observo a cidade, né, o trajeto que eu faço, que eu curto. Aí eu Uhum. observo as pessoas, tenho feito bolo, Oh, me esse que eu aventurando na vou cozinha, começar a estou me cozinhar. aventurando na cozinha, estou me aventurando na Uhum. cozinha, não comida Ah, chinesa, né, claro. olha, Como comida feito chinesa não é para doce, qualquer um, não é para não, qualquer um, não. pra mim Aham. não. E Ok. é isso, eu ligo bastante, estudado chinês, tenho feito todos os deveres, É verdade, é verdade. tenho A feito Isabela é tudo. um muito bom exemplo, tá? O recentemente, não é recente, é sempre, tá? A Isabela sempre me entrega os deveres de casa, dá direitinho, É, e às vezes até eu fico surpresa, tá? É. Isso Não, mesmo. uma coisa boa assim, né, tirando o lado, obviamente, ruim de toda a situação que a gente está passando, é que Uhum, antes de eu passar o dever, aí eu tinha mil desculpas. Eu não fiz o dever, e eu tinha uma semana para fazer, né? Vergonha na cara que eu aham. não tinha, né? E E eu agora concordo. não, né? Aí eu já passo a aula, não, eu tenho que fazer o dever. Aí eu faço, eu tô com dificuldade, Uhum, eu paro um pouquinho, faço depois, mas eu não deixo de entregar. Antes eu deixava, né, uhum. passar. Mas agora eu faço todinho. Isso E isso mesmo. me ajuda E essa faz bastante, porque diferença? eu não lembrava como é que eu escrevia, como é que Uhum, escreve. Aí agora eu não preciso nem olhar mais, eu já vou direto. Tá, maravilha. nossa, tô muito inteligente. Ah, Aí, dever de casa faz diferença para o faz resultado do toda a diferença. estudo. Isso mesmo. Faz, Isso faz. mesmo. Ah, Eu e era meus preguiçosa, alunos, mas porque aí peguei gosto. entre meus alunos, eu acho que porque eu sou fraca demais, entendeu? Os meus alunos não gostam muito de fazer dever de casa, não. Então, de vez em quando, eu preciso dar uma, tipo, como é que eu falo? Chicote, você chama, pá! Tá? É, E avançar um pouquinho, aí a pessoa começa a entregar dever de casa. É isso mesmo. Chifa, alguém é, tá sabendo? Alguém tá assistindo isso? Sabe muito bem o que eu tô falando, quem eu tô falando, ok? Ok. Então, essa parte, Isabela tem mais uma dica para você. Faça dever de casa. Faz faz logo. diferença, Não deixa para ok? depois, não. Deixa para o dia da aula, porque senão você vai ficar desmotivado. Tem que fazer Não, logo. não. Deixa da dia da aula, não funciona, não, tá? É, Aí agora vamos fazer um parte que eu nunca fiz, tá? o Isabela não quê? tá sabendo. Agora Ai, vamos meu Deus. fazer uma escolha, tipo, resposta, pergunta para ela, tá? Para a Ai, gente meu Deus. entender como que funciona essa aula que ela fala sempre de mundo palhaçada, ok? Ah, Tá, lá então vai. eu tenho três questões para você. E cada questão tem A, B, C, D, aí escolhe. Aí você fala para o Brasil qual Já tô você nervosa. Deixa eu anotar aqui. escolher. Não fica nervosa, não, né? Prova. Aí você precisa escolher sinceramente, tá? Sem palhaçada, tá? Qual é a sua resposta de coração, ok? Então. Tá. Então, tem muitos esses momentos. Deixa eu colocar a primeira, tá? Eu vou falar para as pessoas também. Primeira questão, tá? Eu quero falar. Ok. Quando a professora descobrir um erro grande no dever, o Hum. que você responde? A. Ah, hum. Não preste atenção e escrever sem querer. Ok, esse é o Uhum. primeiro, tá? Uhum. Não preste atenção. A B, me confundi com russo. C, não foi eu. D, é para te testar e parabéns. Ok? Então, eu colocar aqui na tela. Para as pessoas Tá. ver também. Para você ver também. Quando a professora descobre um erro grande, daí nome no dever, o que você responderia? A, não preste atenção, tá? Escolhi errado, sem querer. E B, me confundi com russo. E C, não foi eu. E D, é para te testar e parabéns, professor. Ok? Isabela, sinceramente, fala para o Brasil, qual é a sua resposta? A minha resposta é Brasil. Não fui eu. Não fui eu. Isabela, Eu não fiz foi isso você. ontem. Eu fiz isso ontem na aula, inclusive. Tinha um Ok, erro gente, absurdo. E gente, aí essa você foi a aula de perguntou. ontem. É.
O que passou na sua cabeça? Gente, vocês podem imaginar a professora naquele câmara ficar assim, ó. Quando a Isabela, esse tá errado. Ela fala, não foi eu. Explica para o Brasil, por que o seu dever tem um erro e não foi você? Okay. Então, a culpa não é minha, é porque eventualmente tem ideograma que eu não sei, não tá ali, eu não lembro. Aí eu vou procurar no Pleco, e aí o Pleco me dá a resposta errada. Então não fui eu, foi do Pleco. Não fui eu. Culpa de Preco, tá? Preco é um dicionário digital chinês e inglês, tá? Se a pessoa não conhece, é uma ferramenta sensacional. Aí, quando você fala, não, foi eu! É seu dever de casa, não foi você, Isabela. Ok? Mas não, pior. Ok. Agora a gente entende. Ela escolheu, sinceramente, não fui eu, por causa não é culpa dela, foi culpa do Preco. Você não percebeu que você não queria falar que é só para me testar? Você já fez isso também. Okay. Já tem outras opções também que eu já fiz com você, né? Baixar a cabeça no lembro. E até agora, Brasil, você estava com fome e comia um ideograma. Isso você faça muito. Agora, Brasil, você já entendeu a aula que Isabela fala que sempre tem uma palhaçada. Agora eu entendi o que está acontecendo aqui. A minha vida não é fácil não, tá? Aí vamos continuar. Segunda questão. Tá, eu vou colocar aqui. Também é uma coisa ligada com a aula, claro. Segunda questão, tá? Ao não saber responder, tá? Isso acontece, claro, ninguém sabe de nada, tá? Aí, ao não saber responder uma pergunta durante a aula, qual resposta daria, tá? Então, você tem A, sei, mas não lembro. O B, isso nunca estudamos. C, bateu a cabeça e perdeu a memória. D, desliga o computador e falou que perdeu a conexão. Aí eu vou colocar aqui, tá? Quando não saber responder uma pergunta, aí o que você falaria? Primeiro, tá? A, não sei, mas esquecer. E B, isso nunca estudamos. C, bateu a cabeça e perdeu a memória. E D, desliga o computador e diz que perdeu a conexão, ok? Então, Isabela, qual? Sincera, Brasil está assistindo. Fala para o Brasil. O que você de coração? Qual você vai escolher? Gente, bate a cabeça e esquece. No caminho, isso eu falava muito quando tinha aula aí com você, presencialmente. Aí, quando chegava no TV, ela não fazia, aí eu falava, eu batia a cabeça no meio do caminho e esqueci. Olha, quando ela me respondeu isso, tá? Pela primeira vez, gente, ela é uma professora, tá? Muito chinesa, sabe? Sincera, tá? Séria, não faz esse palhaçada. Aí alguém quando um dia que eu falo que papai é assim, porque não sabe. Ela falou, professora, eu bati a cabeça, perdeu memória. Ok. Tá bom. Então, a escolha oficial da Isabela, quando não sabe responder uma coisa, bateu a cabeça e perdeu a memória. Ok? Então, fica com dica, tá? Okay. Fica a dica, É sensacional isso. Mais uma pergunta. Terceira pergunta. Esse também ligado. É sobre dever de casa. Você acabou de falar, tá? Então, esse é dever de casa, porque no começo a gente fala que várias vezes a gente agora dá dever de casa, tá? Tava tudo direitinho, mas claro, tem vezes que você não me deu dever de casa, você sabe disso, né? Aí, entre várias desculpas clássicas, tá? Entre meus alunos, tá? Clássicas. Aí você tem essa escolha A, B, C, D, tá? Então, por que você não fez dever? Então, qual é a sua favorita? A professora Val não deu dever. Ok. B, não tive tempo. C, cachorro comeu. D, bateu a cabeça e perdeu a memória. Ok? Então, vamos lá. Quando não fez dever, a professora Val não deixou. Nunca, gente, eu nunca esqueci de dever, tá? Mas a pessoa pode falar, você nunca deixa nada, tá? Então, a professora Val não deixou dever. O B, não tive tempo. Esse é um clássico. C, cachorro comeu. Também é verdade. Aí D, bateu a cabeça. A clássico. Perdeu a memória. Aí, Isabela, qual? Você escolhe. Quando você não fez dever? Então a minha é a D, né? A minha é a D, né?
Mas eu já usei muito também que você não passou. Eu falei, não, não passou, não tá escrito em lugar nenhum, então não passou. Não tá escrito, não passou. Eu não Ok. lembro. Ok, Deus me ajuda, tá? O Brasil, a gente sabe uma coisa. Quando aula online, tá tudo gravado. Eu sempre escrevi o TV na tela. E para depois ninguém falou que eu não passo nada. Ok? Não é verdade. E eu passo sim. Mas a clássica para a Isabela é bateu na cabeça e perdeu memória. Então passa, então passa. Aí agora você já entende, Brasil, que porque a Isabela é uma celebridade entre meus alunos. Olha o exemplo que ela deu para a pessoa, entendeu? A gente já sabe quando não sabe, respondeu o que você falaria, tá? E quando você não fez TV, o que você podia falar. E se você fez um erro no TV de casa, fala que não foi você, entendeu? Te ajudou a fazer errado. É verdade, tá? Então, quando você falando isso, e tipo, sem vergonha nenhuma, ela, não fui eu! Não fui eu! Ok, tá bom, então vou ficar chocada, tá? E ela e essas dicas dela é tão criativa, às vezes chegar de começar a chamar um tipo de teoria ou estrutura da frase em nome de Isabela. Qual é mais conhecido, tá? Entre meus alunos, é Paifo Lavala. Ok, Brasil, vamos aprender o que é Paifo Lavala. Isabela, explica o que é Paifo Lavala. Ai, olha, eu nem lembro direito como é que eu criei isso, para falar a verdade. Mas a gente Foi um estava momento dando. que eu estava tão nervosa, a gente estava aprendendo a falar Você perguntou uma imperativo. coisa, como é que é? Fazer Lavar algo. roupa. Isso. Aí, manda alguém lavar roupa. Eu acho que era isso. Depois você me corrige. Uhum. Aí porque bar, né? Você bota pro imperativo, né? Aí bar, e pronto, aula. Tipo, vai lá lavar. Isso é roupa. Você viu aquele ideograma? Você sabia que significa lavar. E estudar chinês tem uma coisa muito engraçada, tá? Existe caso, esse acontece muito até. Você olha o ideograma, você sabe o que significa, mas não sabe como falar. Tá? Esse acontece. E às vezes você sabe falar, mas não sabe o que significa. Aí, neste caso, quando o frase aparecer, lavar roupa, lave roupa, na verdade, imperativo. Aí eu falei, Isabela, como fala isso? Aí você, eu sei, paifo lavala, professor. E esse paifo lavala clássico da Isabela ajudou muito os alunos, tá? Então, quando a pessoa não lembra essa estrutura, você lembra o que a Isabela falou? Professora, Isabela falou paifo lavala, pois é, você colocar verbo depois. Ok? Paifo lavala. Então, Isabela está ajudando a gente muito, não é? Ok. Então, essa coisa, agora, pergunta para vocês. Eu perguntei a Isabela bastante coisa. Da família dela, a estuda dela, por que ela estuda chinês, porque a Rússia oral ela é ruim, tá? É difícil acreditar, mas é verdade. Chinês é difícil, mas ela passou a HSK3 muitos anos atrás, tá? E ela deu dica para você como preparar a prova, tá? E também como que a viagem foi à China, elas vivem de McDonald's praticamente 3 semanas, mas foi maravilhoso. Agora, pergunta para vocês. E as pessoas mandam pergunta para Isabela. Vamos ver o que você quer saber, tá? O que a pessoa quer saber sobre Isabela, tá? Não sei qual seria a minha próxima desculpa. O que é esse Shifa? Desculpa de o quê? De não saber responder? Isabela te ensinou. Ok? Não sabe responder. A gente nunca estudou isso. Ok? Ok. Ou você falou que você ia bate-cabeça, perdeu memória. Eu vou inventar mais nova. Você. Aí, a gente que mais pergunta queria saber, ou para a Isabela, tá? Essa história de estudar chinês. Uma coisa, eu quero saber, eu sabia agora. Isabela, você estuda chinês porque você precisa? Ou porque você gosta? Não, eu gosto. Eu gosto de estudar línguas, né? Eu comecei estudando inglês, né, quando eu era pequena, e aí depois fiz espanhol, e aí não fiz mais línguas, né? E aí eu senti necessidade de aprender uma outra língua, eu gosto muito. Aí eu pensava assim, por que eu vou estudar? Eu gostava, achando francês bonito, mas francês, né? É tão básico, né? Aí alemão. Não, alemão também é muito básico. Preciso de alguma coisa diferente, eu não tinha ideia. E aí, na época que minha irmã começou
namorar com um filho de chinês, aí veio o estalo, nossa, mandarim. E aí, na mesma época, veio o russo. E o Não horário sei, é acho que legal, né? O horário era muito sobre a bom. Rússia. Uhum. A gente nunca E dá aí, aula de madrugada, 8 horas da manhã, não. Tá. Aí, pergunta de Shifá. O que é mais fácil para você? Ler, escrever, ouvir ou falar? fácil, Olha fácil não a é pergunta nada. dela. Mas eu acho que mais fácil para mim, olha, é difícil, hein? Eu acho que é ler. Eu acho que é ler. Ler. Ler e depois Uhum. escrever, em ordem. Uhum. Primeiro lugar, mais tranquilo. Ler, depois escrever, Uhum. depois. Depois o quê? Já esqueci. Depois de falar, Falar. depois de ouvir, escutar. Ouvir por último. Ouvir por último. É por último. Eu sou Uhum. péssima. Eu tenho que ficar com o ouvido assim. Abrir as orelhas bem, Não, você limpar. falou que você bate cabeça, você perdeu memória. Normalmente você fala Não, isso. eu Eu fico acho que. nervosa. Não, é porque eu fico nervosa. Quando eu fico nervosa, eu fico Uhum. meio surda. Aí eu não consigo escutar. Aí eu fico, repete, que nem uma idosinha, entendeu? Aí eu fico nervosa e começa a tremer tudo. Aham, mas nervoso aqui é a dica, tá? Quando a gente ouvir uma língua estrangeira, quando você ficar aqui no ambiente, e não precisa ser programado que eu não vou entender. Não, você vai entender. Porque primeira coisa, você tem contexto, né? E tem um contexto que aquele você precisa perguntar de metrô. Então, ficar certo com aquele palavra certo, metrô. Aí a pessoa vai Se entender tivesse até onde insistido existe. na Aham, e pronúncia, não eu ficar chegava na vergonhado. comercial e teria ido Uhum, pro metrô sem ficar fazendo mímica. Eu não uhum, confiei no meu potencial, né? Isso que foi o isso problema. Você mesmo. tem que arriscar, mesmo que você não saiba falar, você fala. E se não Uhum. entender, você continua. Em algum momento vai Então, entender, ou vai estar seu país. olha aqui, O máximo que existe vai acontecer. uma coisa, tá? Muito importante para estudar qualquer coisa, não sou chinês, tá? Existe. Que eu, pessoalmente, eu comecei a aprender português de zero, gente. Que eu lembrava que eu ficava em frente à televisão, assistir uma novela, a tarde inteira eu entendi boa tarde. E eu entendi boa tarde hoje. É. Blá, 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 blá. Depois, cada vez, claro que eu estudo português é um pouquinho mais fácil, porque eu tenho ambiente. Eu moro no Brasil. Tá? É. E para a pessoa que não estuda chinês fora da China, você falta ambiente, claro que é mais difícil. Mas vocês gostam de ver filmes, séries, que chinês, e essas coisas podem ajudar muito, tá? Com certeza. Mas pergunta, gente, tem mais aqui? E, Isabela, que bolo que você fez na última vez? Qual bolo que eu fiz? Eu fiz um cheesecake de morango. Cheesecake de morango. E nunca vi a foto. Mostra uma foto para a Não. gente. Pra gente Eu vou saber fazer se é um. verdade. Ficou bom, ficou bom. Ok. Mais uma questão, tá? Como é importante você considerar estudar chinês para sucesso profissional? Essa é uma pergunta séria. Olha, essa aí é importante, hein? Uhum, Olha, na atual conjuntura, eu acho uhum, essencial estudar mandarim, mesmo que você não trabalhe com uma empresa chinesa ou no ramo. Eu, uhum, por exemplo, sou advogada, nunca trabalhei numa multinacional, sempre trabalhei em escritório, com, por exemplo, aham, plano de saúde, e nunca precisei de mandarim, mas é uma uhum, questão pessoal, eu entender o que acontece na China, uhum, entender como é que a história deles foi evoluindo, como é que a economia deles está, não só ver no noticiário, entender profundamente a uhum, história deles, por que eles são assim, né? uhum. Então, estudar o mandarim não é só você saber ler, escrever e falar. Enfim, é você entender a história do país, né? O crescimento Muito dele, bem. o movimento Cultura. dele. Né? Uhum, cultura. Então, isso E que serve pouco para tempo atrás, que qualquer profissão. Eu acho importante, e independente da língua, pode ser uhum, árabe. Estudar uma outra língua é importante, que você acaba aprendendo sobre o país, outra cultura, enfim. exatamente. A E melhor abre a forma mente para você para muita conhecer um lugar é coisa. estudar línguas. É. Aí que a gente vê que pouco tempo atrás, eu acho que alguns anos atrás, não tinha tanta gente estudar chinês. Hoje em Não. dia, cada vez tem mais. Cada vez tem mais procura. Porque tem as pessoas que realmente precisam, praticamente, mas tem gente
que ama que nem você. Aí, para mim, ensinar alguém que ama é um prazer para mim. Porque eu amo ensinar e alguém ama estudar, a melhor coisa que existe. Por obrigação. Então, acaba sendo mais leve, né? O estudo também. Acho que por isso que nossas aulas são tão leves. Porque não tem essa obrigação de eu tenho que aprender, né? Eu aprendo porque eu quero, porque eu gosto. Eu estou aqui, eu me mudei de cidade e continuo tendo aula com você porque eu gosto, porque eu acho interessante. Eu vejo que totalmente pessoal é E importante. é mesmo que a maioria meus alunos, estudam porque gostam, tá? Há quanto tempo você vai estudar chinês, Isabela? Nossa, Vamos mentir para eles. vamos mentir. Foi quando? Acho que foi 2012, não foi? Que eu comecei com você? Ou 2014? 2012, exatamente. Eu que encontrei a Isabela, que ela já começou, tá? Estudar, começou um tempinho, não muito tempo não. E depois eu entrei, aí a gente continua a estudar. Agora, outra questão. Quanto tempo considerar ideal para ser fluente? Olha, essa questão, a semana passada, tá? Esse é um mistério, eu acho, para muita gente. Eu respondo muito essa pergunta, tá? Aí, que semana passada, a gente tem entrevista com Pedro, tá? Borral. Então, ele não tá, eu não posso falar Borral fluentemente, mas ele comunica totalmente em chinês. Aí a pergunta é que com quanto tempo ele levou para isso? E eu acho que esse tem um pouquinho a ver com cada um. A história de cada um, tá? Então, se você nunca foi à China, só estudando fora da China, com certeza vai levar mais tempo. Mas quando você ficar na China, mais curto. No caso do Borral, ele estuda desde ele criança. Aí ajuda muito ele morar várias vezes na China, tá? Mas eu já conheço gente aqui no Brasil, tá? Gente que trabalha no metrô. E encontrei num evento de Instituto de Confúcio. Ele passou a GASCA nível 5. Nível 5 é muito difícil o exame, tá? Ele passou. Nunca viajou para a China, nenhuma vez. E ele conseguiu comunicar comigo fluentemente. Ok? Então, cada pessoa tem sua história e cada pessoa e usa seu tempo. E o chinês é difícil, mas não é impossível. Eu sempre falo isso. Não é impossível, tá? Então, você decide quanto tempo você gasta quando precisa estudar todo dia. A outra aluna, que minha única aluna, que hoje eu acho que ela não está aqui, eu acho que achava que ela estava, tá? É o Chen Xiaojie, Chen Yuanfan, tá? Ela é a filha do chinês, descendente. Ela chegou aqui no Brasil quando era pequenininha, tá? Ela já fala comigo fluentemente. Mas tem uma coisa, ela também precisa estudar, escrever e ler que nem vocês. Então, estuda quando quiser, aí o resultado vai acontecer. Eu não posso falar que você precisa que 2 anos resolve. Olha, se você estuda todo dia, 1 ano resolve. Depende. Então, depende de cada pessoa, cada caso. Ok? Aí, Márcia, oi, Xiao. Ela tem uma pergunta. Ele estuda há quanto tempo, Márcia? Márcia, o Pedro nunca parou de estudar. Ele começou a estudar, acho que desde ele tinha 16 anos. Uma coisa passa mais de 10 anos, com certeza, tá? Mas ele morou várias vezes na China. Ele estudou, foi à escola em Hong Kong, porque ele foi aluno de intercâmbio, tá? Então, no começo ele estudava cantonês e depois ele começou a estudar chinês comigo, ok? Então, mais uma pergunta. Tem mais gente? Olha, Isabela, você nunca percebeu que eu mandei esse questão para você, não? Okay. Olha, essa é a opção que tudo foi você, não foi eu, não, tá? Eu não fiz nada, tá? Só as aulas mesmo, ok? O rapaz de metrô, eu acho que ele me disse que ele ia estudar 7 anos. Mas ele estuda demais, estuda muito. Eu não lembro quanto tempo, mas eu acho que era 7 anos que ele falou. Tá, Márcia? Aí, que nossa entrevista, mais pergunta, Brasil? Se é assim que a gente já podemos encerrar hoje, que eu vou agradecer a Isabela, tá? Olha, pela primeira vez eu fiz certinho o tempo, tá? Eu consegui controlar de 1 hora para não falar demais, tá bom? Aí, agradeço a Isabela, tá? E todo mundo para assistir e estuda chinês. É muito engraçado, não é, Isabela? Muito bom. Isso, depois de enganar a professora, chegar a nível de que eu bate cabeça e perdeu memória. Até isso eu não ficar bravo, entendeu? E quando ela me disse ontem, não fui eu! Um erro de dever, meu Deus!
Ok. Eu Problema amo do ela. aplicativo. Isso mesmo. Você é muito criativa, Isabela, tá? Então, continua, tá? Dá um exemplo para a gente. E eu vou colocar mais vídeo engraçado de Isabela online. Promessa, É. tá? Eu tenho bastante gravação dela, bem mais do que muita gente acha que já vem. Não, tem bem mais já. Tem Tá bom? Isso mesmo, tá? 好的，então, Brasil, 再见, Isabela, 再见, tá? Fica em casa, bom final de semana, tá? 好， Tá. então, 再见, obrigada. 谢谢, Julia, 再见.